Primeira a Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16. 1 Timóteo 3, do 14 ao 16. Não é? O nosso salmo é o 110 ou 111. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Muito bem. O Evangelho, o que é que temos de Evangelho? Lucas, capítulo 7, do 31 ao 35. Com quem vou comparar essa geração de Jesus, né? Com quem comparar essa geração, senão com crianças nas praças, né? Nada lhes diverte, nada lhes preenche, nada lhes satisfaz. E por aí vai. Mas me chama a atenção nesta primeira leitura e neste mês da Bíblia, neste mês que a igreja está celebrando a Bíblia, comemorando em festa pelo seu livro sagrado, pelo livro que a igreja tanto lutou, tanto trabalhou e tanto luta para preservar a verdade que ele carrega. A igreja faz um esforço profundo, gigantesco, para salvaguardar a inerrância do seu livro sagrado. E exatamente hoje, São Paulo, ele está dizendo a Timóteo: caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Caríssimo, escrevo-te com a esperança de ir ver-te em breve. Porém, no entanto, todavia, se eu tardar, se alguma coisa der errado, se alguma coisa não sair como planejado, se ventos contrários chegarem, e não esqueçamos, queridos, não esqueçamos, que naquela época a igreja navegava em mar furioso. E hoje não é diferente. A igreja sempre navegou em mar furioso. E é exatamente o que São Paulo está dizendo. Eu tenho muita vontade de ir ver-te em breve. Porém, se eu tardar, ele não está sendo aqui tão pessimista.
Ele está apenas reportando-se a uma impossibilidade, a um tempo maior para ele ver Timóteo. Se eu tardar, ele não está contando com a possibilidade de não ir. Ele não estava contando com a possibilidade de ser logo martirizado e não poder mais ver Timóteo. Mas não esquece que eu estou morrendo de vontade, louco para chegar aí contigo, querendo muito ver-te o mais rápido possível. Mas se eu tardar, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. É umas anotações que eu fiz aqui, não é nem de agora, né? Imagine isto aqui, queridos. São Paulo escreve, né? E manda para Timóteo. Este escrito que Paulo manda a Timóteo, uma correspondência particular, uma correspondência pessoal, claro, tinha um cunho eclesial. Ele está acabando de dizer aqui. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus. Coluna na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Com toda certeza que o que São Paulo está falando tem a ver com a igreja, com a casa de Deus, com os cristãos. Mas não esqueçamos que é uma correspondência particular que ele está direcionando ao seu filho na fé, Timóteo. E esta carta que ele está escrevendo, né, redigindo ali, que manda para lá, ela vai se tornar palavra de Deus. Por meio da igreja. A igreja vai olhar aquela e muitas outras correspondências, muitas outras cartas que atribuía-se ao apóstolo. É assim que o Novo Testamento vai acontecendo. É assim que o Novo Testamento vai sendo gestado. A sua produção vai acontecendo dessa forma. Mas não bastou a sua produção. Repito-me, foi necessária uma instância que chancelasse, que desse a sua anuência, que verificasse, que investigasse, que escrutinasse aquele texto e dissesse: é digno de fé. Então, querido irmão, querida irmã, eu creio que há uma pergunta. a ser feita.
saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. A casa de Deus. Consideremos o fato de que os cristãos ali não tinham templo. Ele não está falando de um prédio, de uma estrutura, de um edifício. As comunidades davam-se nas casas. Inclusive os batistas gerais, que em 100 anos desapareceram, né? Eles eram contra a construção de prédios. Então a igreja, neste momento, ela acontecia na casa das pessoas. Era literalmente uma igreja doméstica. Ali reuniam-se os cristãos e às escondidas. Essa casa de Deus agora vamos jogar para nós. Hoje nós temos os nossos prédios, né? Magníficos, imponentes. Ela é a igreja de Deus vivo? É a primeira pergunta. Ela é casa de Deus? Ela é a igreja de Deus vivo? Ela é coluna e sustentáculo da verdade? Ela é uma igreja samaritana? Ela é uma igreja de portas abertas? Ela é uma igreja inclusiva? Ela é uma igreja onde aqueles que são enxotados e marginalizados encontram abrigo, encontram espaço? E agora falemos nessa igreja a partir da nossa casa, a casa onde nós moramos mesmo. Será que a nossa casa, ela é uma casa de Deus? Ela é a igreja do Deus vivo? Ela é coluna e sustentáculo da verdade? Observe, queridos, que não poucas vezes nós queremos que o Estado legisle sobre, inclusive, a nossa fé, a nossa conduta, que ele determine como devemos nos portar. E São Paulo vem dizer: estou te mandando esta carta para que saibas como te comportar, como viveres, como te manteres na casa de Deus. Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Está aqui a receita. Está aqui o mapa, está aqui as orientações, para que saibas como. Mas parece que isso aqui tudo é insuficiente, não basta. Não basta. Não estamos como crianças nas praças? O nosso comportamento não é de crianças nas praças? A gente fez piruleta, ninguém riu, ninguém bateu palma. A gente estava lá no pula-corda, ninguém aplaudiu aquele que fez mais.
A gente estava empinando pipa, ninguém aplaudiu, aquele admirou, aquele que cortou. Eu cortei um monte de pipa, a minha foi a única que permaneceu lá em cima. O meu jogo de peteca, eu ganhei e comecei a tocar e ninguém dançou. E aí, queridos? E aí, como é que fica a nossa posição eclesial? Será que eu sou casa de Deus? Igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade? Eu tenho que deixar que o outro venha me dizer o que é que eu tenho que fazer? Porque as instruções que a igreja me dá, e pelo seu livro sagrado, não valem. Não tem importância. O que vale é o que for decretado lá. O que eles lá colocarem. Isso aqui não. Deixa isso aqui para lá. É assim que nos comportamos. E querendo nos esconder atrás da preservação e manutenção e respeito e valor dado ao livro sagrado, nós queremos a chancela do Estado. A igreja sempre navegou em águas furiosas. Sempre. Pouco me importa o que as leis humanas digam a respeito da sociedade que eles querem. Agora, aqui no nosso país, matar foi descriminalizado. Pronto, não é mais crime matar. Está lá, foi assinada as leis, tudo bonitinho, foi concordado. Bom, tá certo. Só que quem me rege não é essa lei. Eu tenho uma outra lei, eu tenho uma outra norma que diz para que saibais como te comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Dá de pegar o raciocínio, queridos? Se eu tenho esta norma, se o livro sagrado me diz o como, por que eu tenho que pegar uma norma que é oposta, que é divorciada desta carta magna? Alguma coisa está acontecendo comigo. Pode acontecer até de eu não ser cristão. E eu ando com o livro, defendo o livro, falo dele, mas nos atos concretos, o que me determina já não é este livro, é aquilo que lá está estabelecido. Pensemos, raciocinemos, reflitamos. São Paulo, ele queria estar aqui conosco, hoje. Quando ele escreveu esta carta, ele está dizendo assim, olha, daqui a 2000 anos, eu quero visitar vocês aí em Volta Redonda, lá em Belém do Pará, em Brasília, no Maranhão, Recife, Sergipe, no Acre, no Amazonas. Mas se eu tardar,
E hoje, para nós, a gente ousa dizer algo a mais. Se acontecer de eu não ir, isto aqui é para que saibais como deveis viver, como deveis se portar, como deveis comportar-vos, como deveis estar na casa de Deus, coluna e sustentáculo da verdade. Este é o meu compromisso. Este é o meu compromisso. O que digam lá fora, a compreensão que tenham daquilo que é casa de Deus, daquilo que é igreja de Deus vivo, daquilo que é coluna e sustentáculo da verdade, não me importa muito. Eu recebi esta fé por meio da igreja. Nós recebemos as Escrituras por meio da igreja. A evangelização acontece por meio da igreja. Então, quando chega nesta essência da fé, não é aquele que vai ditar como eu tenho que viver. Mas eu tenho um manual moral, ético, cristão, que me diz como. Ah, isto aqui está descriminalizado? Tá. Tem problema. Tem problema. Aliás, isto sequer me afeta. Isto sequer me afeta, porque eu não vou trilhar por este caminho. Eu não tenho coragem de fazer isto. Eu não tenho coragem de agir desta forma. Tudo bem. Quem fez isto? Quem... O que é que eu vou fazer contra? Eu posso com toda certeza, agora que nós temos os nossos magníficos templos, as nossas capelas, as nossas basílicas, as nossas catedrais, e na ausência delas, eu posso entrar no meu quarto, fechar minha porta e dizer: Senhor, está aqui. Quando Daniel soube daquele edito, que no espaço de 30 dias ninguém podia orar, fazer petição, súplica a nenhum outro Deus, a não ser o rei Nabucodonosor. O que ele fez? Ele foi protestar lá na frente? Ele foi lá com o rei, que negócio é esse? Até porque ele tinha autoridade para aquilo. Que conversa é essa, rapaz? Ele foi para a casa dele. E aquilo que costumeiramente ele fazia, 3 vezes ao dia, ele orava, ele abriu a janela na sua casa, na direção de Jerusalém, onde estava o templo. E orou a Deus, continuou. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Sabe qual é o nosso problema hoje, queridos? Nós não queremos ir à cova dos leões. Nós não acreditamos que o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos livrar dos leões, das fornalhas aquecidas 7 vezes mais. Não. E sobretudo hoje, que tudo é mídia, tudo é espetáculo, todo mundo quer o seu minuto de fama de uma ou de outra forma. Sejamos casa de Deus, independente do contexto social, do contexto econômico, sejamos casa de Deus, sejamos igreja do Deus vivo,
coluna e sustentáculo da verdade. Se isso nós formos, há coisas que podemos e há coisas que não podemos. Eu sempre dou este exemplo. Por 3 meses, os pais de Moisés cuidaram dele, esconderam-no. Para que a guarda de Faraó não o encontre por 3 meses. Só que o menino foi crescendo e não teve mais jeito de mantê-lo ali. Vamos fazer a nossa parte. Ajeitaram lá aquela cesta, calafetaram, betumaram, forraram, colocaram o menino dentro e soltaram no rio. Há coisas que podemos fazer e há coisas que não podemos fazer. Há coisas que podemos evitar e há coisas que não podemos evitar. Só que quando os pais de Moisés não mais puderam guardá-lo, protegê-lo, Deus guardou. É por isso que lá em Isaías 43 lemos: quando passares pelas águas estarei contigo. Quando passares pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem as chamas arderão em ti. Quando tiraram aqueles 3 jovens da fornalha, não tinha nem cheiro de fumaça. Creiamos nisso. Aquilo que não nos é possível fazer, Deus, se Ele quiser, Ele vai fazer naquela hora, naquele instante. Só não esqueçamos que o relógio de Deus é diferente do nosso. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.